na hora de aprender, nós vamos conversar um pouquinho sobre o texto gênero carta. Você sabe como escrever uma carta, colocar corretamente os blocos de texto no papel para que essa carta fique de fácil entendimento do leitor? Não? Então vem comigo. Só que antes da gente fazer uma carta juntos, nós vamos relembrar os blocos de texto de um gênero textual que vocês já devem ter tido contato, que é uma receita. Então é assim, todo gênero textual, todo texto, ele é escrito a partir de blocos de textos que nos orienta, que nos dá indícios de como tem que ser essa escrita. Como assim, professora? Por exemplo, se eu desenhasse para vocês os blocos de texto da receita, por exemplo, da massinha de modelar, mesmo que vocês não soubessem que fosse uma receita, se eu desenhasse apenas os blocos de textos, vocês já reconheceriam que se tratava de uma receita, porque os blocos de texto de um texto, eles são bem organizados dentro do papel. Isso também acontece com o gênero carta. Vocês querem ver? Para a gente escrever uma receita, aqui eu vou trazer a receita da massa de modelar, mas para qualquer receita, os blocos de texto seriam, primeiro, o título da receita, que aqui no caso é massa de modelar. Pularíamos uma linha, escreveríamos aí o subtítulo do texto. E nesse subtítulo, geralmente, o que é que vem escrito? Ingredientes. Porque na sequência, logo vem a quantidade dos ingredientes que eu vou utilizar. Então, ó, lá no terceiro bloco de texto, a gente teria os ingredientes em si que a gente vai precisar para que essa receita dê certo. Na sequência, eu vou pular uma linha novamente, para o texto não ficar tudo emendado, para ficar fácil que o leitor entenda. E aí, eu vou ter um outro subtítulo. E aí, nesse subtítulo, nesse bloco de texto desse subtítulo, eu vou ter o modo de fazer, que na sequência, ele já está me dando um indício que na sequência eu vou escrever como se faz a receita. Então, todos os textos, ele tem uma silhueta própria, né? Que indica que texto que eu estou dizendo. Aí, para a carta, não é diferente. Então, antes da gente escrever uma carta junto e verificar a silhueta dos blocos de texto, os blocos de texto, nós vamos conhecer junto o que é que não pode faltar na escrita de uma carta. Quais são os blocos de textos que não podem faltar para a gente escrever uma carta? No primeiro bloco de texto, não pode faltar o local e a data. Só que não é a data curta. O que seria a data curta? A data curta é aquela data que a gente escreve só com números. Numa carta, a gente começa com a data longa, que vai escrever a cidade que a gente está, o dia do mês, o mês e o ano. Depois a gente pula uma linha para escrever o próximo bloco de texto, para não ficar tudo emendado. E aí vem as saudações. E nas saudações vai depender se a gente tem uma intimidade maior, né, com esse destinatário ou não. Se é uma autoridade, por exemplo. Porque se eu escrever uma carta para o meu pai, para um amigo, para uma avó, é diferente a saudação se eu escrever uma carta, por exemplo, para uma autoridade da cidade. Vamos supor que em frente à escola de vocês a faixa de pedestre está apagada e eu quiser mandar uma carta na prefeitura pedindo para o prefeito que pinte essa faixa de pedestre. Então, o tratamento, o início, a saudação vai ter que ser diferente, porque uma autoridade, uma pessoa que eu não conheço e posso conhecer só de longe, né, mas é uma autoridade, é diferente do que uma pessoa que eu tenho muita intimidade. Enquanto para o meu pai, para um amigo, eu escrevo: olá, papai, oi, querido amigo, que saudade de você. É diferente do que eu me reportar a uma autoridade. Lá para a autoridade, as saudações poderia ficar assim, um exemplo: prezado senhor, né? Então é diferente a forma, o tratamento que a gente dá lá nas saudações, dependendo se a gente tem intimidade ou não
com a pessoa que vai receber a carta. Terminando a saudação, nós vamos pular uma linha novamente, porque aí é a vez de eu escrever o assunto. E o assunto, gente, tem que ser muito claro, como se eu estivesse contando para a pessoa, como se ela estivesse ali na minha frente. É claro que eu vou ter que prestar muita atenção se eu não estou escrevendo as palavras com ortografia errada, né? Mas primeiro eu escrevo esse assunto, depois eu faço uma revisão. O que é uma revisão? Eu leio novamente e se tiver alguma palavra que eu tenho dúvidas, eu vou pedir ajuda para um adulto, ou então eu vou pedir ajuda, eu vou pegar ajuda num dicionário, né? Para eu ver como é que é a escrita correta dessa palavra. Então, primeiro eu escrevo, depois eu faço a leitura como uma forma de revisar aquele texto, para eu não mandar um texto com grafia errada para uma pessoa, né? Ou para uma pessoa querida ou uma autoridade. Terminando o assunto, que tem que ser claro para a pessoa entender, eu vou pular uma linha novamente para vir o novo bloco de texto. E qual é o próximo bloco de texto? A despedida, que também vai depender se eu tenho intimidade ou não com essa pessoa. Se eu tiver intimidade, eu posso mandar um abraço, um beijo, carinhosamente. Agora, se eu não tiver uma intimidade, se for uma autoridade, eu tenho que prestar atenção como eu vou encerrar essa carta. Se for um pedido, eu posso, por exemplo, encerrar essa carta assim, ó. Espero que receba a resposta com urgência. Espero que receba que meu pedido seja atendido. Então, a gente pode finalizar, né, na despedida dessa forma. Ou então mandar, podemos colocar atenciosamente, uma palavra mais elaborada, né? Mas aí, se a gente não souber uma palavra na despedida para uma autoridade, a gente pode pedir ajuda para um adulto também, né? Terminamos, a gente pula uma linha e a gente vai assinar a carta. Se a gente não assina essa carta, como a pessoa que está lendo vai saber quem mandou? Fica uma carta anônima, né? Então, eu tenho que escrever o meu nome. Né? Aqui é a escrita do nome do emissor, ou seja, de quem está emitindo a carta, quem está escrevendo a carta ou encaminhando a carta. Vamos ver como fica no bloco de texto essa listinha? Vamos lá. Então, ó, primeiro bloco de texto, local e data. Pulei uma linha. Segundo bloco de texto, saudações. Pulei uma linha de novo. Próximo bloco de texto, o assunto que eu quero contar e escrever para essa pessoa. Finalizando o assunto, é claro que eu vou colocar um ponto final, porque eu estou indicando que eu acabei de escrever. Então, eu tenho que colocar uma pontuação. E aí, eu vou de novo pular uma linha, fazer a despedida, pular uma linha e a assinatura. Então, se a gente perceber no papel, vai ficar com essa disponibilização, né? Vai ficar disponível, organizado no papel, dessa forma a minha carta. Vamos escrever juntos agora? Eu fiz a reescrita de uma carta de uma criança que encaminhou para um pai um assunto que ela estava fazendo, que ela aprendeu na sala de aula. Vamos ver como ficou? Primeiro bloco de texto. Data, Rio Claro, 14 de maio de 2021. Ponto final. Pulei a linha. Nas saudações. Olá, papai. Olha, ela tem intimidade, então ela pode usar esse tipo de saudação. Pulo uma linha de novo. Próximo bloco de texto, eu vou começar linha por linha para ficar bem claro para vocês. Hoje eu estou escrevendo essa carta para o senhor porque eu aprendi algo muito legal na escola e quero muito que o senhor saiba também. Parágrafo, que eu estou mudando de assunto. Eu aprendi que para a gente se proteger da doença dengue, precisamos cuidar do nosso quintal. Então, devemos tirar todo o criadouro que pode acumular água limpa e não deixar um local ideal para o mosquito Aedes aegypti botar seus ovinhos. Por isso, recolha tudo que possa acumular água do quintal ou dentro de casa, como o pratinho dos vasos de plantas. Finalizei, ponto final. Esse foi o assunto. Pulo uma linha, despedida. Estou com muitas saudades. Abraços, Pedro. Então, essa foi a carta que o Pedro encaminhou para o seu pai, de uma forma muito carinhosa, educada e bem organizada no papel. Gostou das dicas?
Eu espero ter ajudado você a aprender um pouquinho mais, a entender como a gente organiza um texto carta no papel e até o próximo vídeo. Se você tiver dúvida, mande recadinhos para mim. Tchau!